Amém. Quero cumprimentar a amada igreja na santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu estou feliz por esta oportunidade de estar aqui, conhecendo mais um povo de Deus, esse povo poderoso, esse povo que vai morar no céu, esse povo que o Senhor tem separado para estar na sua presença, louvando, glorificando e bendizendo o seu santo nome. Este Deus é maravilhoso, irmãos. É um Deus que cuida de nós, cuida das nossas vidas, e Ele se importa com você. Não pense você que Deus não se importa, que Ele se importa com a sua vida, né? Eu quero agradecer ao pastor João Luiz, pastora, os irmãos que têm nos recebido. Eu venho hoje com a minha esposa Rosilene, meu filho João Vitor e também o Felipe, que a ovelhinha, que está caminhando com a gente, está chegando. Eu agradeço a Deus, em todo lugar que a gente está, Ele está sempre junto. Então Deus abençoa a vida desse jovem também. Ele já sentiu o desejo de batizar, viu, pastor? Deus vai estar abençoando, nós vamos estar trabalhando com estas vidas. E eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias, para não estender muito, o livro do profeta Josué, no capítulo de número 2. Eu soube aqui, fui informado que é o culto das irmãs, que é o culto de evangelismo. Amém? E eu creio que aqui também tem algo sobre evangelismo também. Amém? Esta palavra é maravilhosa para as nossas vidas. Os irmãos que encontrarem, aguardar um pouquinho enquanto os irmãos. Ontem estivemos ali, o pastor esteve conosco em Iracema, nos dando ali a honra da sua presença, e trouxe ali a palavra, o recado de Deus aos nossos corações. Nós estamos ali no Ministério Socorro de Vidas, do Bispo Cláudio Novo, e com a extensão aqui em Pádua, Peribé, e nós estamos aí trabalhando neste ministério. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem abençoado. E diz assim, irmãos, os irmãos encontraram Josué no capítulo de número 2. Josué, capítulo 2. Aleluia. Eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo 2. Vou começar a ler do versículo 11, que diz: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, o Deus em cima, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que não fiz beneficência, que vos também farias beneficência à casa de meu pai, e dar-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não anunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos no monte, para que porventura os não encontrem os perseguidores, e escondei-vos
lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Amém? Senhor Deus, Pai amado, temos lido a Tua palavra nesta noite. Peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor nos oriente, que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, pois precisamos de Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Queridos irmãos, eu estava meditando sobre esta palavra, e quando nós lemos este texto de Josué no capítulo 2, que fala sobre uma mulher. Esta mulher, ela morava sobre o muro, as muralhas da cidade de Jericó. E Josué, ele vai enviar 2 espias para estarem naquele lugar, conferindo aquele ambiente, aquele lugar. E esses homens que são enviados, eles vão, e determinado horário, eles vão entrar na casa de Raabe. E eles, ao entrar na casa de Raabe, eles vão descobrir algo que muitas das vezes nós, estando na presença do Senhor, às vezes não conseguimos perceber. Mas Raabe, embora ela fosse uma mulher, poderíamos dizer, da vida, ela era observadora e guardava aquilo que era falado com ela. Ela ouvia muitas coisas, ela ouvia muitas palavras que chegavam aos seus ouvidos, porque ela estava num lugar, numa casa que era um prostíbulo. E dentro desta casa, esta mulher, ela recebia todo tipo de pessoas que vinham de viagem, que passavam por ali. E essas pessoas que passavam ali estavam sempre falando alguma coisa, e dizia que havia um povo, e que este povo havia sido tirado do Egito com mão forte, que o Deus deste povo havia secado o mar para que eles pudessem passar. Ela ouviu dizer que este Deus que estava com este povo, ele andava no meio do povo, porque durante o dia havia uma coluna de nuvem que os acompanhava. Durante a noite existia uma coluna de fogo que os acompanhava. Então estes homens, essas pessoas, este povo estava sempre acompanhado pelo Deus que estava operando no seu meio, ou seja, no meio das suas vidas. Mas devemos também nos lembrar que este povo, que agora está em uma viagem, uma jornada, para tomar posse de uma terra que o Senhor havia prometido. É uma terra que manda leite e mel, é uma terra produtiva, é uma terra boa, é um lugar onde eles vão estar. E eu quero dizer para a igreja do Senhor nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para a igreja do Senhor que Jesus, ele disse também que ele ia nos preparar um lugar, e quando ele nos preparar este lugar, ele viria e nos levaria para estarmos com ele. Aleluia. O Senhor, ele nos preparou um lugar, e o Senhor Deus que está no meio deste povo disse que este povo, quando estava escravizado, este povo, quando estava sofrendo lá no Egito, porque Deus já havia dito a Abraão, que era o pai deste povo, tinha dito para eles, dito para Abraão, que eles iriam estar cativos durante 430 anos. E durante esta prisão, este período todo de escravatura, eles estariam presos ali, mas quando saíssem, iam sair levando com eles riquezas,
iam sair levando com eles aquilo que o Senhor havia prometido a Abraão. E eles estavam nessa jornada agora de caminho para a terra, porque Deus havia dito. Moisés, que era aquele que conduzia este povo, havia ficado pelo caminho, porque o Senhor havia recolhido Moisés. Josué, que era aquele que estava sempre acompanhando de perto os passos de Moisés. Ontem o pastor pregou sobre o profeta Eliseu, que Elias, quando foi levado, Eliseu teve que acompanhar de perto, e algumas pessoas tentaram desanimar ele pelo caminho, e ele disse: cala-te. Às vezes vem no nosso caminho coisas para tentar nos desanimar. E Josué, ele caminhava sempre acompanhando os passos de Moisés. Ele tinha alguém que ele seguia, ele aprendia com Moisés. Se Moisés entrava no templo, entrava na tenda da congregação, ele então estava lá. Ele ia e ele era o último a sair. Ele entrava, mas saía por último. Ele não tinha pressa de sair da presença do Senhor. E quantas vezes nós entramos na presença do Senhor e temos pressa? Dobramos o nosso joelho e imediatamente já estamos de pé, porque temos atividade, temos coisas para fazer, nós temos afazeres do nosso dia a dia, e nós estamos perdendo o nosso tempo, queridos. Porque Deus é um Deus que é aprazível estar na presença do Senhor, é agradável estar na presença de Deus. Sabe, o Senhor, Ele quer fazer algo grandioso nas nossas vidas, mas nós temos que deixar Ele entrar em nossos corações. E Josué havia deixado, durante todo o tempo que ele estava acompanhando Moisés, durante todo o tempo em que ele estava ali seguindo, ele estava acompanhando e aprendendo com Moisés. E depois que Moisés morre, este homem vai estar triste. Jesus, ou seja, a palavra do Senhor, o Senhor Deus vai ver com que este homem está no capítulo 1, triste, está parado. E o Senhor vai dar a ele uma palavra de ânimo. O Senhor diz para ele: tenha ânimo. Às vezes nós temos que ter ânimo, irmãos. Olha a responsabilidade que está vindo. E Deus está chamando ele para uma responsabilidade que estava sobre os ombros de Moisés, mas que agora vai estar sobre os seus ombros. Porque ele estava seguindo, ele estava aprendendo com Moisés. Mas acontece que ele precisa de ter algumas estratégias. E então esse texto vai nos levar, vai nos mostrar que neste caminho nós encontramos, então, nos deparamos com esta mulher chamada Raabe, que conhece essa história, que conhece esses feitos, que conhece sobre a respeito deste Deus. E eu digo nesta noite para a igreja do Senhor, que quantas pessoas ouvem a respeito de Deus e não têm um pingo de temor de Deus. Ouvem a respeito de Deus, mas o seu coração está fechado para este Deus. Mas esta mulher, com sua sabedoria, vivendo no lugar que ela vivia, ela queria ter uma vida diferente. Ela sabia o Deus que estava no meio deste povo. E então ela foi uma mulher inteligente. Ela foi uma mulher que aproveitou desta oportunidade. Quanta gente tem oportunidade quando o pastor faz o apelo e às vezes as pessoas não vêm à frente. Ouve a palavra, ouve os ensinamentos, mas não tomam posição de receber ao Senhor como o Senhor da sua vida. Quantas pessoas que ouvem a palavra, mas não guardam, porque o inimigo arranca dos seus corações, arrebata dos seus corações. E a palavra, ela nos fala, nos mostra que Jesus, ele conta uma parábola certa vez, e ele nesta parábola, ele vai falando sobre uma plantação. Ele fala sobre essa plantação que foram jogadas sementes, foram plantadas e num lugar e no outro. Só que a terra, em cada lugar, era um solo diferente. No lugar havia pedras, no outro lugar havia a beira do caminho, no outro lugar havia um terreno apropriado e bom. E é este coração bom que eu creio que a igreja do Senhor tem. É que esta semente, ela está sendo plantada, e esta mulher, ela deixou que esta semente brotasse no seu coração. Ela não foi evangelizada por ninguém, ela não foi evangelizada por nenhum pastor, por nenhum obreiro.
primeiro não foi evangelizada, ela foi evangelizada de ouvir falar de Deus. Olha, pastor, coisa interessante. Alguém falava, passava e falava, e ela ouvia e guardava. Alguém passava, ela ouvia e guardava. E ela, quando teve essa oportunidade, ela vai então fazer um negócio com esses homens que estavam ali, e que quando eles foram procurados para serem detidos, quando o rei tomou conhecimento de que esses homens estavam espiando a terra, eles então vão tentar tirar, ou seja, tentar matar esses homens. E aqui Raabe aproveita a sua oportunidade, e ela vai fazer um trabalho que eu digo maravilhoso. E eu pergunto para você: você gostaria de ver a sua família com você na casa do Senhor? Você gostaria de ver os seus amados, os seus entes queridos com você caminhando na presença do Senhor? Foi exatamente o que ela fez. Ela vai fazer um pedido que envolve não só ela. Ela não pensou só nela, viu, pastor? Ela não pensou. Às vezes nós pensamos só em nós. Eu quero bom só para mim, é bom só para mim. Mas ela não pensou só nela. Ela pensou nela. Ela disse: olha, eu tenho visto falar que o Deus de vocês é tão poderoso que nós estamos como que desmaiados aqui. Só de ouvir falar, o nosso povo está andando desanimado, está realmente como que mortos, estando vivos, por conta dos feitos que este Deus tem feito. E então ela vai e diz para eles que eles ficassem escondidos em uma parte do telhado da sua casa, para que eles não fossem apanhados. E depois à noite ela chega ali naquele lugar, ela se aproxima daqueles homens e começa a fazer esta palavra, a trazer esta palavra para eles, pedindo a eles que não destruísse a sua vida, que não destruísse o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, os seus irmãos, que não destruíssem, que eles pudessem preservar a vida desses que eram seus queridos. E aqui eu vejo uma mulher trabalhando para salvar a vida de pessoas que ainda ela nem sabe que vão estar com ela, porque as pessoas podiam não querer, né? Essas pessoas podiam não aceitar. O pai podia falar assim: eu não aceito isso, eu não quero isso. A mãe poderia dizer. Quantas vezes nós encontramos, certa vez eu estava fazendo uma visita numa casa de saúde aqui da cidade, e quando nós estávamos visitando, havia um senhor que falamos para ele de Jesus, e ele começou a ficar muito bravo, ficou furioso, e ele muito bravo mesmo. E um outro senhor que estava sentado distante começou a chorar e pediu que orássemos por ele, que ele queria aceitar Jesus. E tivemos ali então, oramos por aquele moço, ele aceitou Jesus. E o outro que estava bravo começou a chorar também. Aí não entendi nada. E quando nós voltamos nele, ele disse que o maior desejo do coração dele era aceitar Jesus, mas a família não aceitava. E ele estava com essa barreira dentro dele. E quando ele viu aquele homem aceitando Jesus, ele queria também. Então tem coisas, irmãos, que muitas das vezes as pessoas podem não querer. A oportunidade é cedida, mas as pessoas não querem. Ou às vezes querem, mas existem obstáculos pelo caminho. Mas esta mulher, ela não pensou nisso, se eles poderiam ou não. Ela disse apenas que eles protegessem a sua família. Então eles fizeram um negócio com ela: olha, se eles estiverem aqui dentro desta casa, e se eles, todos eles ficarem aqui durante o período que nós vamos estar chegando, todos estarão sobre a nossa responsabilidade. Nós seremos responsáveis pelas suas vidas. Mas se eles estiverem desta porta para fora, o nosso negócio está quebrado. Nós não temos responsabilidade nenhuma com aqueles que estiverem lá fora. Olha, irmãos, pensa na responsabilidade de você que está aqui na casa do Senhor, intercedendo por aqueles seus que estão lá. Pensa que a sua vida é como que algo que Deus está usando para poder alcançar a sua família. E às vezes nós pensamos que evangelizar é só lá na rua, lá nos cantos, viajando de um lugar para outro. Não, é dentro de casa também. É dentro de casa, dentro daquelas pessoas que estão no nosso convívio, estão vendo a nossa vida todos os dias. E esta mulher então,
após ela receber ela falar estas coisas, e esses homens dizer para ela sobre isso, esta mulher vai ter uma mudança de vida. Esta mulher vai ter uma mudança de vida, porque ela também vai desejar não só ser livre, mas ela também vai querer o Deus deste povo. E aqui eu digo para você que quando você quer o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele é com você. Várias vezes nós ouvimos palavras destrutivas. Esta mulher sabia que o seu povo ia ser destruído. Ela poderia simplesmente estar como eles, desmaiando, apavorada. O que eu vou fazer? Vai acontecer, a minha casa vai ser destruída. Ela não pensou nisso. Sabe, ela pegou uma direção diferente. Ela podia pensar, eu vou morrer também junto, porque eu sou deste povo aqui. Mas olha como ela faz. Ela dá um livramento para estes homens e manda eles irem para um lugar alto. Sabe, porque acho que as coisas de Deus elas vêm de cima. Esses homens foram para o monte para estar escondidos. Quando você desce pela corda, você está descendo na presença do Senhor. Mas quando você sobe para estar escondido em Deus. E Deus está livrando a sua vida. Deus está te dando livramento. Deus está protegendo a sua vida. Deus está guardando a sua vida. Está trazendo para a sua vida aquilo que Ele havia prometido. E não adianta ninguém se levantar para te parar neste caminho. Estes homens então, eles vão se esconder por 3 dias, como ela disse. E depois eles voltam e seguem seu caminho até Josué. E depois então se reúne o povo de Deus para vir e para estar ali tocando as suas buzinas, para estar então fazendo todo aquele processo que havia o Senhor colocado no coração de Josué, que era o responsável por todo aquele povo. Queridos, o que eu achei mais impressionante, no versículo de número 21 ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata e a janela. Ou seja, esta mulher colocou um fio, ou seja, uma corda que tinha um fio vermelho. Sabe, este fio vermelho, ele tipifica algo. Este fio vermelho, ele já havia sido usado de forma diferente. Foi passado apenas nas vergas das portas da janela, lá no Egito, no dia da mortandade dos primogênitos. Mas agora ele está numa janela, está marcando para que uma família seja salva, para que uma família seja protegida. Este fio de escarlate, tipificando o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, do nosso Cordeiro, estava marcando que naquela casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aremante que a sebe que andaravassia, andai-os mante que revasso e andai-os. Meu Deus, estava marcando que aquela casa não era para ser destruída, porque ali estava a marca do sangue. A história desta mulher não para aqui. A história desta mulher prossegue. No livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ver falar sobre esta mulher mais uma vez. Mas antes também nós vamos ver falar no livro de Mateus. Por que esta mulher aparece também no livro de Mateus? Depois de tantos anos, porque ela também faz parte da genealogia de Jesus. Esta mulher teve a sua vida mudada e a sua história também. A sua história entrou para a história. E Deus quer construir uma nova história para a sua vida. Não uma história de destruição. Deus não quer uma história de que você vai ser derrotado, de que você vai se desmaiar de medo diante daqueles que vão te atacar. Mas Deus quer que a sua história seja de vencedor, de alguém que deu a volta por cima, está caminhando e que a sua história vai prosseguir. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Queridos, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas eu quero dizer para você nesta noite, esta palavra eu vejo como uma palavra também de evangelismo.
Esta mulher alcançou a sua família. A mulher alcançou todos os teus queridos. E ela tomou essa postura diferente. Depois do seu casamento, mais adiante, é que vai fazer com que ela venha a ter essa sequência e que vai chegar nessa genealogia de nosso Cristo, nosso Salvador. De uma mulher que estava vivendo no prostíbulo para uma mulher que no futuro vai fazer a linhagem do Salvador de toda a humanidade. Deus muda a história das nossas vidas. E Deus mudou histórias aqui, por isso que vocês estão aqui nesta noite. Deus não chamou vocês para serem vidas que vão voltar atrás, mas que vão marcar uma história, que vão deixar uma trajetória, vão marcar um legado. A sua vida vai ser uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E eu passei pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor me deu vida para que eu pudesse estar aqui. O inimigo tentou destruir a minha vida. Por 3 dias estive, poderia dizer, propriamente morto. Como que morto? Sem vida, com sonda, para me alimentar. Mas o Senhor, Ele me trouxe de volta. E Deus usou um dos seus servos para dizer que ainda no meu inconsciente, eu disse para ele que se ele me tirasse daquela situação, porque eu não tenho lembrança deste momento, e que eu iria estar fazendo a sua obra. E hoje eu estou aqui. O meu desejo, o meu propósito no meu coração é de alcançar almas para o Senhor, é de continuar fazendo este trabalho que esta mulher disse. Também nós vamos ver no livro do apóstolo, ou seja, de João, Evangelho de João, no capítulo 4, também falando sobre uma mulher que, após ter um encontro com Jesus, a sua vida mudou de tal maneira que ela saiu evangelizando e convidando as pessoas para ver quem era Jesus. E eu pergunto a você: quem você tem convidado para estar na casa do Senhor, para conhecer este Deus que você serve, que nós servimos? Quem você tem convidado para estar aprendendo e descobrindo sobre este Deus que faz maravilhas? Às vezes estamos, como eu disse no início, aqui dentro e não conseguimos ver o que aquela mulher estava vendo dentro da situação difícil, mas vendo o que estava acontecendo lá fora. Mas ela viu o que aconteceu lá fora, mas desejou para a sua vida. Mas o que ela viu lá fora não foi as coisas do mundo, não foi as oferendas, as coisas que o mundo oferece, mas ela olhou para um Deus que estava vindo, trazendo um povo. E hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor, que somos um povo que vamos morar nos céus. O Senhor está nos levando, o Senhor está nos preparando também para estarmos com Ele, vivendo eternamente. Deus tem coisas tremendas para realizar nesses dias. Deus fará coisas tremendas em nossas vidas. Amém, igreja? Eu agradeço essa oportunidade, pastor João, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe o pastor. Palavra, né, irmãos? Que Deus colocou assim o Espírito Santo. Foi tremenda, palavra evangelística. Glória a Deus. Aquela mulher deixou de ser prostituta para ser serva de Deus. Diga graças a Deus. A história dela mudou, irmão. Aleluia. E parece no livro da genealogia de Jesus Cristo. Casou com um príncipe chamado Salmão. Olha só como é que Deus exaltou ela. Aleluia. Tudo porque fez a vontade de Deus. Aí Deus deu uma benção a ela. Você pode glorificar a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Casou com um príncipe chamado Salmão. Né? Como é que pode? É coisa linda, né? Olha só. Mas por que, irmão? Se preocupou com as coisas de Deus, como o pastor pregou aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não tem nada que falar, não tem tudo que falar. Louvado seja o nome do Senhor.